Gente, hello, mais um vídeo. Como vocês devem ter visto no título do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre pecado. É um assunto um pouco delicado, né, que ninguém gosta de expor. É um assunto que a gente gosta de deixar guardado ali bem no fundo do armário. Mas eu senti de compartilhar um pouco com vocês. Na verdade, eu não sei qual que vai ser o fim desse vídeo, como que eu vou terminar. Eu creio que Deus vai me guiar nisso, amém. Eu senti de trazer um pouco sobre esse assunto porque eu recebo muita mensagem de mulheres pedindo conselhos de como superar tal pecado. E é assim, de diversas áreas diferentes, e eu fico, gente, eu não sei. Porque eu também sou pecadora, eu também luto todos os dias contra os meus pecados. Eu também gostaria de saber, eu também gostaria de não pecar mais, mas eu não sei. E o vídeo de hoje justamente eu quero compartilhar com vocês como que foi e como que tá sendo essa trajetória de mudança de coração, pensamento, de hábitos, de vícios e todas essas coisas. E como que tá sendo essa minha busca pra tentar pecar menos. Então, diferente dos outros vídeos, eu quero começar com um versículo que tá em Romanos 7, em versículo 19, que é muito famoso, provavelmente vocês já escutaram antes, que é: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Clássico, né? Quando a gente fala de pecado, esse versículo é clássico. E é nesse versículo que fica claro que a nossa liberdade não é quando a gente tá lá no mundão fazendo tudo que a gente quer, achando que, uau, eu tenho a liberdade, mas sim o contrário. Porque a partir do momento que você tenta parar de beber, sair, parar esses vícios, você vai ver que não é a liberdade, e sim você tá preso a essas coisas. E eu só senti a minha liberdade plena quando eu voltei pra Jesus. E eu quero justamente contar pra vocês como que eu cheguei nisso, né? Eu acho que eu queria começar contando pra vocês primeiro que eu passei por um processo de restauração e eu ainda estou nesse processo. Imaginem comigo esse cenário, que é o cenário que eu imagino com Deus. É a visão que Deus tem dado pra minha vida para esse processo de restauração. É como se eu fosse uma arquiteta, ou uma engenheira, ou uma construtora, ou enfim. Imagina tipo a Disney, o parque em si. É como se Deus tivesse me apresentado o terreno e até os meus 18 anos, tal, eu construí junto com ele. Tinha um parquinho ali, um escorregadorzinho ali, uma casinha ali, tudo mais, fui construindo. E dos meus 18 anos até os meus 26, 25, 26, é como se eu tivesse falado para Deus: Deus, agora deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu fui lá e construí um monte de casa, um monte de prédio, um monte de coisa que não tem nada a ver com a temática da Disney, por exemplo. Vocês estão entendendo? E aí é como se eu tivesse construído um prédio gigante com todos os meus ídolos, um outro prédio com todos os meus vícios, um outro prédio com todas as minhas crenças em outras coisas, maus hábitos. E assim vai. Fui construí prédio atrás de prédio, casa atrás de casa. E aí chegou nos meus 26 anos, quando eu olhei para aquilo, eu fiquei: e agora? Que é isso? Que eu fiz? Que foi quando eu virei para Jesus e falei: socorro, fiz cagada, admito. E uma vez que eu entreguei o projeto, o terreno, tudo, que é a minha vida, pra Jesus, Deus não chegou lá e só pintou a parede do prédio pra deixar mais bonito. Ele não só reformou a entrada de cada casa, de cada prédio. Ele não só tentou plantar umas árvores ali pra tentar mais natural e mais bonitinho. Não. É como se Deus estivesse vindo e destruindo prédio por prédio. Uma coisa de cada vez. Não tem como destruir tudo de uma vez, então ele foi destruindo prédio, uma casinha ali, outra casinha ali. E esse processo de destruição inclui vícios, maus hábitos, crenças, tudo mais, mas inclui amizades, inclui relacionamentos, inclui os meus sonhos, os meus desejos. E foi um processo onde doeu muito, e eu entendo do porquê que tinha que ter sido uma coisa de cada vez, porque se ele tivesse destruído tudo isso ao mesmo tempo, eu não ia conseguir entender o amor de Jesus por mim, porque ia doer muito. Se uma coisa de cada vez já doeu, imagina se Deus tivesse destruído tudo de uma vez. E aí eu senti que Deus tinha destruído tudo, eu acho que no começo desse ano, foi quando eu realmente vi que eu não estava mais presa, porque assim, imagina que os prédios, eles estão bem fixados no terreno. Óbvio que um prédio não tem raízes, mas assim, não vai cair o prédio. Então eu sinto que Deus realmente chegou a destruir tudo, porque eu entendi a questão da liberdade
em Jesus no começo desse ano só, que é quando já não tem mais prédio, já não tem coisas fixas no terreno, na base da minha vida. Mas não para por aí, porque depois que destrói tudo, fica toda a sujeira lá. E foi uma outra parte da restauração, uma outra parte desse processo, onde foi a limpeza. Eu tenho a liberdade de não ficar presa às coisas do meu passado, mas eu ainda lembro. Eu ainda sinto falta, às vezes. Eu ainda fico um pouco tipo, será que não tá tudo bem fazer isso? Ou até eu solto um pecado, um dos pilares que tinha antigamente na minha vida, que, por exemplo, a fofoca. A gente acha que os pecados é só essas coisas visíveis, grandes e feias, mas a gente fica escondendo essas fofoquinhas que a gente faz dentro de casa, com as nossas amigas, nos relacionamentos. Então, assim, essas coisas ainda estavam, que são as sujeiras que estão lá no meu terreno. E eu senti agora que Deus estava varrendo, estava tirando tudo. E depois de tirar todas as sujeiras, o solo não vai estar limpo, não vai estar grama, lindo, cheiroso, maravilhoso, um campo aberto. Vai estar podre. Porque assim, eu não dei água, eu não cuidei, eu não valorizei, nada, não fiz nada. Então, depois que destruiu, depois que limpou, teve o processo ainda de Deus restaurar a terra, para que a terra volte a ser fértil, para que ela volte a ser saudável, boa, linda, limpa. E isso também foi um processo, porque eu acho que é nesse o processo quando Deus faz a gente enxergar a beleza de realmente estar 100% nele. É a frase que eu sempre falo pra todo mundo. Cara, ninguém me avisou que uma vez que você entrega a sua vida pra Jesus, tudo muda. E é até estranho às vezes. Você estranha um pouco, sabe? E até aqui eu entendo que eu participo dessa destruição e tudo mais, mas eu creio que 80% disso tudo é Deus que faz. Essa parte da restauração, onde ele molda o nosso coração, é onde Deus tá trabalhando na nossa vida. E aí, uma vez que a nossa terra tá fértil, tá linda, tá maravilhosa, Deus nos chama. Deus me chama, me devolve o plano. Vocês já viram quando eles estão na construção, eles estão com a planta lá, com um papel gigante, né, pra ver a obra. É como se Deus estivesse me entregando esse projeto e falando, filha, agora é você que vai estar no comando e eu vou estar co-criando com você. Gente, não é lindo? Porque assim, Deus não quer fazer tudo na nossa vida. E eu entendi que se Deus derramou, por exemplo, a criatividade na minha vida pra eu poder construir as coisas, porque assim como eu construí há alguns anos do jeito que eu quis, agora também Deus vai me dar liberdade de poder construir da forma que eu quero, mas agora com a certeza de que o meu coração tá moldado, estou em terra fértil e eu não vou criar tudo isso sozinha e sim com Jesus. Eu sei que parece que não tem nada a ver com o tema do dia tal, mas eu tô contando todo esse processo que Deus tem mostrado na minha vida há mais de um ano, porque é impossível você largar um pecado que você tem vivido isso por muitos anos de um dia pro outro. E eu tenho certeza que Deus também não cobra isso de você, mas você tem que estar disposta a passar por esse tempo de restauração sem perguntar pra ele o quanto que vai demorar. E aí pode parecer loucura, né? Porque toda vez que eu falo sobre alguma coisa que Deus fala comigo, eu sempre falo através de visões e falo pra vocês usarem a imaginação de vocês, mas é dessa forma que Deus fala e ele confirma muitas coisas na minha vida e mostra que Deus é um Deus muito criativo. Isso é um comentário a mais só que eu queria fazer. Mas, por exemplo, há um mês, mais ou menos, Deus me confirmou sobre esse processo através de uma outra visão, que é como se eu fosse esse copo. Na verdade, não esse copo, é um copo transparente. Mas pensa num copo transparente todo sujo, cheio de coisa, poeira, sujeira, inseto morto e tal. E é como se esse copo fosse a minha vida, a representação da minha vida. E é como se Deus tivesse me resgatado. E ele tá assim, ó, tirando tudo, toda a sujeira e tal. E depois de fazer isso, não basta, porque tá cheio de crosta, sabe? Tem um monte de coisas melequentas, suja. E aí ele me bota debaixo da torneira, coloca água, coloca o sabão e ele começa a esfregar. E muitas vezes esse esfregão dói, tá grudado em mim. Imagina você ter que ficar arrancando as coisas, então dói. E assim, pra não machucar tanto, pra não quebrar o vidro, que é delicado, é frágil, é um processo longo pra ir tirando aos poucos as sujeiras e tal. E aí chegou uma hora que já tirou toda a sujeira e Deus fica lá, né? Tem que enxaguar. E é quando parece que a vida tá uma loucura, né? Quando você vê nitidamente a mudança em tudo que tá acontecendo na sua vida depois que você entrega a sua vida pra Jesus. E aí ele enxaga, ele vai botando água, tira água, bota água, tira água, até que finalmente o copo fica limpo de novo. E é quando Deus vem e enche esse copo com o Espírito Santo, que é representado pela água. Gente, é lindo, porque eu senti muito como se Deus fosse usar a minha vida pra ser esse copo transparente, né? A minha vida ser tão transparente a ponto das pessoas enxergarem Jesus através da minha vida, que é o conteúdo, que é a água dentro, e elas terem sede por Jesus. E assim, não fui eu que inventei isso, porque eu não sou tão criativa pra ter
criar tudo isso. E eu fico, cara, Deus é um Deus incrível. E eu sei que Deus me dá essas visões e essas imagens incríveis, porque isso me faz querer ter mais vontade de buscar, de querer ser restaurada 100%, de querer chegar nesse lugar logo. E enfim, é essa a imagem que eu tenho sobre o processo de restauração que a gente tem que ter. É assim, inevitável de ter com Jesus até chegar onde Ele quer que a gente chegue. E eu sei que chegar nesse lugar onde Ele quer que a gente chegue, ficou meio repetitivo. Não tem pecado. Assim, tem pecado. A partir do momento que a gente tá como seres humanos, a gente vai pecar. Mas é assim, com o coração moldado de arrependimento, sabe? De entrega total. E aí tá. Falando agora de pecado mesmo, eu vou dar um exemplo pra vocês que vai ser um pouco chocante pra algumas, porque eu acho engraçado porque muita gente me acha muito calma, muita gente gosta de me escutar através dos meus vídeos e tal, porque fala que a minha voz é muito calma, que eu pareço muito plena, que eu sou fofa. Gente, eu recebo muito elogio de vocês que me acham fofa. Isso é muito estranho. Por quê? Porque antes de voltar pra Jesus, pensa naquela amiga que o modo de resolver as coisas era na base da discussão. Eu era essa pessoa. E assim, eu me defendia porque eu falava, gente, mas é porque eu sou uma pessoa justa, né? Eu sou uma pessoa que choro. Quando eu vejo alguma situação injusta, eu choro. Mas eu não choro de tristeza, ou porque as pessoas estão sendo injustiçadas. Não, é de raiva, eu choro de raiva. Eu fico... Cara, é injusto, eu fico brava e eu quero brigar, eu quero discutir. E no final das contas, pode ter, né, esse senso de justiça, mas muitas das vezes eu enxergo hoje que é porque eu queria ter razão sobre tudo, sobre todos. E esse é um dos pecados. É uma das coisas que Deus restaurou o meu coração, porque eu entendi que Jesus é manso. Não só manso, mas ele é manso e humilde. E se eu quero ser que nem Jesus, eu entendi que isso era uma das primeiras coisas que eu precisava largar. Às vezes a minha razão não deve prevalecer a minha paz, não deve prevalecer a imagem que eu quero transmitir de Jesus para as pessoas, que é uma pessoa mansa, né? Não essa pessoa briguenta que quer discutir com tudo. Então isso é uma das coisas que Deus tem restaurado muito ao meu coração e não foi fácil. Vocês já devem saber, uma vez que a gente pede Deus, eu quero ter um coração manso igual o seu. Deus não vai chegar pra você e trocar o seu coraçãozinho e te dar um coração manso. A partir do momento que você ora por um coração manso, no próximo dia vai acontecer de tudo pra você não ter esse coração manso. Mas não porque Deus não quer que você chegue, não que Ele quer que seja difícil de você ter um coração manso, muito pelo contrário. Mas pra que você passe justamente por esse processo de restauração até que você chegue nesse coração manso, não por emoção, não por impulso, mas sim por transformação. E hoje, graças a Deus, eu não me considero uma pessoa 100% mansa ainda. Eu tenho os meus momentos de estresse, né, de dá vontade de jogar tudo pro alto, dá vontade de chutar o balde, né, dá vontade de socar a parede, aquela... não é tão... Assim, eu vejo mudança em mim. Amém, glória a Deus. Mas é um processo, é algo que eu trabalho todos os dias. Agora eu tenho a consciência de que, cara, eu tô passando por uma situação que tá me fazendo querer tirar a minha mansidão, é pra eu ser mais calma ainda, é pra eu ser mais paciente ainda. Então, assim, Deus vai moldando o nosso coração dessa maneira, e isso em todos os modos. Então, acho que o primeiro ponto importante que me ajudou muito é ter essa percepção, ter essa consciência de, cara, você sabe que você tem esse pecado, esse defeito, esse vício, o que seja. Entrega isso pra Jesus e já entrega com a consciência de que no próximo dia você vai passar por tudo pra você pecar, pra você cair nesse pecado. E você tem que ser firme. Seja firme. Cara, lembra do porquê que você tá fazendo isso. Do porquê que você tá entregando esse pecado pra Jesus. Então, toda vez que você passar por essa tentação que seja, vence, sabe? Seja forte. Tem que vencer. E, então você venceu de primeira. Não, gente, eu caí muitas vezes no mesmo pecado. Muitas vezes eu orava pra Deus, Deus, é teu esse pecado. E eu caía de novo, entregava, caía de novo, entregava, caía de novo. E isso não sei quantas vezes. E Deus vai amorosamente, gentilmente permitir essas coisas na nossa vida para que a gente finalmente consiga vencer, ver que a gente venceu e falar, Deus, venci. Gente, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tô meio que levando em pontos, mas não é proposital, mas acho que a gente pode tentar ir construindo assim. Próximo passo, acho, depois de você reconhecer o pecado, você entregar isso para Jesus, você lutar contra, porque você vai ter que lutar contra os seus pecados, você vai ter que vencer eles todos os dias. Chega um momento que você não vai ter forças, né?
Porque você vai começar a se culpar. Você vai falar, cara, já pedi pra Deus, já falei que entreguei, tô enfrentando e eu perdi de novo. Não consegui vencer o pecado. E aí chega um momento da nossa vida que eu passei por isso. Eu começo a me vitimizar, sabe? Eu começo a ficar me culpando por, eu sou pecadora, não consigo. E fica, sabe, se remoendo nesse pecado. Gente, isso é uma das formas de você também não vencer o pecado. Não que eu tô falando que é pra você fingir que tá tudo bem. Pequei hoje de novo, mas tudo bem porque Deus me perdoa, é só vencer amanhã. Não, também... né? Eu não preciso falar essas coisas, pelo amor de Deus. Mas é saber a gente se posicionar em reconhecer que a gente pecou de novo, se arrepender, levar isso pra Jesus e no próximo dia falar, hoje eu vou vencer. Então, assim, não ficar nesse lugar de culpa, de putz, ai, de novo. Não. Péssimo, não caiam nessa, tá? Porque a pior coisa que você pode sentir é de você estar falhando com Deus o tempo todo. A gente falha com Deus o tempo todo, mas se a gente ficar nesse ciclo, nesse vício de ficar se culpando, de ficar voltando pra esse lugar ruim, de mentiras e tudo mais, gente, a gente não vai pra frente. E uma das formas que me ajudou muito a superar o pecado, essa culpa, sabe, esse ciclo vicioso, foi a palavra. Você nunca vai entender o que não é pecar se você não lê na palavra. Jesus deixou tudo falado tintim por tintim, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar, o que a gente não deve buscar, tá tudo aqui. No dia que eu comecei a ler a palavra, é que eu comecei a ter mais clareza do porquê que eu não posso pecar. O que Deus considera pecado? O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Porque se você falar, tá, pô, eu sei que isso é pecado, mas eu sei que isso é pecado porque é feio, porque não faz bem pra pessoa, mas isso não basta. Isso não vai te sustentar a não pecar. Porque você fala, pô, eu vou parar de fazer isso porque eu sei que isso me faz mal. Gente, no dia que você tiver vontade, o que te faz mal, o que te faz bem, pouco interessa, você vai fazer. Então, se você lê a palavra e você entende o porquê que você não peca, por que isso não faz parte da sua vida, isso não agrada a Deus, é que você realmente vai conseguir pôr em prática, conseguir ter forças pra lutar contra esse seu pecado que te persegue. Eu acho que eu posso fechar dizendo que o pecado não te define. Dá vontade de chorar quando eu falo isso, porque eu passei muitos anos da minha vida me definindo com os meus pecados, com os meus vícios e tudo mais. E isso também foi um processo. E isso entra muito na questão da identidade, que eu já gravei aqui pra vocês, já compartilhei com vocês sobre como foi esse processo de entender quem eu sou em Deus. E se a gente não tem esse entendimento, se a gente não aprende isso com a Bíblia, a gente acha que a gente é o vício, a gente acha que a gente é a mentira, a idolatria, o pecado carnal, o álcool e tudo. E uma vez que eu entreguei a minha vida pra Jesus, eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou é que eu sou filha. E não sou filha, mas eu sou filha amada. Cara, Deus sabe quais são os nossos maiores medos, as nossas maiores dificuldades, e Deus vem direto ao ponto. O problema é que a gente que não quer escutar, né? Mas, gente, eu sou prova viva disso. Eu tô aqui porque eu sou nova criatura em Jesus. Eu sou uma história onde Deus escreveu e teve que reescrever até algumas partes porque eu quis escrever do meu jeito e aí Deus foi lá e eu pedi pra Deus apagar aquelas. Como prova viva de que nós somos filhas amadas de Deus. A gente não é essa identidade mentirosa que o mundo tenta colocar sobre a gente, que os nossos pecados tentam, né? As nossas escolhas, toda escolha tem a sua consequência, mas essa consequência não te define, né? A sua história não acabou aqui. Deus tem uma história toda ainda pra escrever através pra você. E só pra não parecer que, né, eu fico falando que eu sou nova criatura, que eu fico falando isso toda hora, mas tá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu ia parar por aqui, mas deixa eu continuar. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, é isso. Não tenho mais o que falar. Não considerem esse vídeo como fórmula mágica.
ai, segue os passo a passo, porque nem era pra ser passo a passo, mas acabou virando mais ou menos um passo a passo. Mas eu espero que tenha dado uma luz pra vocês, de vocês entenderem que é necessário esse processo. Não abram mão desse processo, não sai no meio desse processo. Vai, segue firme, deixa Deus limpar tudo, deixa Deus destruir, limpar, restaurar, tratar a terra lindamente e assim, vai dando os passos de fé. Segue firme. Se você se sente presa ao pecado hoje, leva isso pra Deus de novo, lê a palavra de novo, que eu garanto, você não vai ficar presa pra sempre nesse seu pecado, mas tem que partir de você essa entrega. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu tô um pouco nervosa até agora, porque é um assunto muito delicado, é muito difícil. Acho que eu nunca compartilhei nada desse tipo com ninguém. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu sempre esqueço de fazer isso e eu preciso fazer, mas ative um sininho, dá um like, comenta, deixa um oi, se inscreve no canal. Porque é muito importante saber que existem pessoas que acompanham, existem pessoas que são transformadas, que são consoladas, principalmente, com tudo que eu compartilho aqui. E eu também quero ser, sabe? Cada mensagem que eu recebo de vocês é como um oi de Deus, um abraço de Deus na minha vida. Então eu amo ter essa troca com vocês. E é isso, gente. Obrigada, até o próximo vídeo. Beijos. Tchau!